Introdução à Carta de Paulo a Filemon. Cada movimento que fazemos em resposta a Deus tem o efeito de uma onda, tocando a família, os negócios, os amigos, a comunidade. A crença em Deus altera nossa linguagem. O amor de Deus afeta relacionamentos diários. A esperança em Deus adentra nosso trabalho e, de igual modo, os opostos: descrença, indiferença e desespero. Nenhum desses movimentos, respostas, crenças, orações, gestos e buscas pode ser confinado à alma. Eles a ultrapassam e fazem história. Do contrário, não passam de fantasias, na melhor das hipóteses, ou de hipocrisia, na pior. Os cristãos sempre insistiram na historicidade de Jesus. Nascimento constatável, morte datável, ressurreição testemunhada, cidades localizáveis. Há uma historicidade paralela nos seguidores de Jesus. Enquanto absorvem o que Jesus fez e falou, uma revelação pessoal de Deus no tempo e no espaço, tudo influencia a história local e, no final das contas, a história mundial. Filemon e Onésimo, o amo e o escravo, que aparecem de maneira tão proeminente nesta carta de Paulo, não faziam ideia de que crer em Jesus os envolveria numa mudança social radical. Ambos são citados juntos nesta carta. Paulo costumava ditar suas cartas como aquela enviada à igreja de Colossos, provavelmente na mesma época que a carta a Filemon, mas esta dirigida a um membro da igreja de Colossos. Foi escrita de próprio punho, uma mensagem de caráter privado, de homem para homem, um assunto que não dizia respeito nem ao amigo escrevente. Nesta carta, ele arrisca sua relação pessoal, não propriamente aos olhos de Paulo, com Filemon a favor de outra pessoa, Onésimo. Para Filemon, como a maioria dos homens prósperos, possuía escravos. Ele vivia em Colossos, cidade pequena e multiétnica, situada na atual Turquia. Depois que ele se tornou um seguidor de Jesus, muitos dos que faziam parte de sua casa, família, empregados, escravos, também se tornaram, pois os membros da casa em geral seguiam a religião do patriarca. Onésimo, escravo de Filemon, aparentemente havia se convertido, talvez apenas de nome, mas acabou fugindo e viajando centenas de quilômetros até chegar ao lugar em que Paulo estava preso. Lá ele se firmou na fé. Conclusão. Contexto. Por volta de 61 d.C., em muitas cidades, às vezes um terço da população era de escravos. Eles faziam boa parte do trabalho que mantinha o império funcionando, mas eram legalmente propriedades, não pessoas. Os donos tinham direito de tratá-los da maneira que preferissem. A maioria dos donos percebia que os escravos trabalhavam melhor quando tinham permissão para se casar e possuíam alguns bens. Havia ainda algumas leis contra a crueldade, mais parecidas com os direitos dos animais hoje que com direitos humanos. Muitos escravos trabalhavam duro para comprar sua liberdade, em geral com o dinheiro que seus donos os deixavam acumular. O liberto ocupava um degrau um pouco mais alto que o escravo, mas ainda assim tinha obrigações sociais para com o antigo dono, agora seu patrono patriarca.